Estudo Bíblico Jeremias 51, versos 1 a 3. O juízo divino sobre a Babilônia é comparado aos padejadores e ao vento que joeiram o cereal em uma eira oriental. 51, 33 e Salmo 1, verso 4. E contra os que habitam em Lebecamai, verso 1. Palavra hebraica que é código para Caldeia, nome do território da Babilônia. Significa literalmente o coração daqueles que se levantam contra mim. Usado de maneira idêntica ao código de 25, verso 26 e 51, 41. Traduza-se contra os habitantes da Caldeia. Um vento destruidor é uma figura exata de Ciro. Couraça. Veja a observação referente a 46, verso 4. Verso 5. Enviuvaram. A figura em Isaías 54, 4. A palavra aqui é masculina, contrária à figura na qual Israel é a esposa e Jeová é o esposo. Um lembrete de que Deus não destruirá o seu povo completamente, nem se esquecerá dele. Romanos 11, versos 1, 2 e 29. Cheia de culpas, por causa de sua idolatria, 50, verso 2 e 38. Verso 6, fugir. Palavras dirigidas aos judeus que residiam na Babilônia, verso 45, 50, verso 6, Isaías 48, 20 e 52, 6. Verso 7, enlouqueceram. Estavam perplexos e impotentes perante o poder da Babilônia. Verso 8, repentinamente caiu. O foco está primeiramente na repentina queda da Babilônia em uma noite em 539 a.C., Daniel 3, verso 30. Uma segunda perspectiva põe o seu foco na destruição da última Babilônia no final dos tempos, próximo ao tempo da segunda vinda de Cristo, que será absolutamente repentina. Apocalipse 18. Arruinada. Literalmente, está quebrada, sem possibilidade de reparo. Verso 9. Queríamos curar. Não os judeus, mas as nações cujas riquezas estavam ligadas com o domínio da Babilônia. Verso 10. Nossa justiça, literalmente nossas justiças, não nossos atos de retidão, mas antes, punindo Babilônia, ele justificara a causa dos judeus como a sua nação escolhida. Salmo 37, 6, Isaías 62, verso 1b e verso 2. Versos 11. Rei dos Medos, vindo das terras altas a leste da Babilônia. A Babilônia foi dominada por uma aliança de medos e persas. Isaías 13, verso 17, 21, verso 2. Verso 13, sobre muitas águas. A Babilônia era renomada por seus canais de irrigação alimentados pelo rio Eufrates. 50, verso 16. Verso 14, jurou por si mesmo. Ver Gênesis 22, 16. Gafanhotos, no estágio inicial do desenvolvimento. Eia, 25, verso 30 e nota. Verso 15 a 19. Texto copiado palavra por palavra de capítulo 10, versos 12 a 16. Ver notas. O propósito era demonstrar a impotência dos ídolos da Babilônia contra Jeová, o Criador Todo-Poderoso e Operador de Maravilhas. Versos 17 e 18. Na primeira vez, as palavras formaram um aviso profético. Agora, depois da destruição de Jerusalém, a doutrina foi comprovada. Verso 18, vaidade. Capítulo 2, verso 5 e nota. Nulidade, vazio, algo transitório e insatisfatório. Substância etérea, vento, vacuidade. Derivada do verbo tornar-se vão, tornar-se vil, ficar tolo. Verso 19, Senhor dos Exércitos. No hebraico, Sebá ou Sabaoth, usado como Jeová,
ou Senhor nesta versão, mas nunca para indicar Adonai, o outro vocábulo traduzido como Senhor. A palavra exércitos é usada para indicar os corpos celestes e forças terrenas. Gênesis 2, verso 1. O exército de Israel, segundo Samuel 8,16. Os seres celestiais, Salmo 103, verso 21. 148, 2 e Daniel 4, verso 35. Significa que todas as agências e forças criadas estão sob a liderança e o domínio de Jeová. Trata-se de um nome favorito de Jeová, pois é usado 80 vezes por Jeremias, por Isaías 62 vezes e por Zacarias 53 vezes. Algumas dessas passagens se referem definitivamente a Jesus Cristo. Zacarias 14, 4, 9, 16 e 17. Versos 20 a 23. Eras meu martelo. Instrumento esmagador, algo que reduz outros objetos a fragmentos. Usado na batalha pelos assírios e babilônios. Ao que tudo indica, essas palavras foram dirigidas à Babilônia, que em outros tempos foi esse instrumento de destruição. Verso 23, governadores e vice-reis. Ambas as palavras são de origem assíria e frequentemente usadas nas inscrições assírias de governadores de cidade e províncias. Verso 24, ante os vossos próprios olhos, isto é, os olhos dos judeus. Versos 25 e 26, monte que destróis. Embora a Babilônia estivesse situada numa planície, essa frase tem a intenção de retratar a grandeza e o poder gigantescos da Babilônia para devastar nações. 50, 23 e nota. Um monte em chamas. A Babilônia ficará semelhante a um vulcão extinto e nunca mais será reconstruída. Verso 26. Verso 27. Ararat, Mini e Askenaz eram povos ao norte da Babilônia que foram conquistados pelos medos no século VI. Aqui são convocados a que se juntem aos medos, verso 28, na batalha contra a Babilônia. Ararat, a terra aproximadamente equivalente à Armênia, ao norte do lago Van. Mini, um povo perto do reino de Ararat, a leste do lago Van. Askenaz, diz-se que descendem de Gomer, Gênesis 10, verso 3. Askenaz identifica-se, segundo alguns, com os ferozes citas, nômades, todos derrotados pelos medos no início do século VI. Chefes. Alguns altos oficiais militares, Naum 3,17, ligados com o termo assírio que significa escritor de tabuinhas, ou escribas. Gafanhotos, verso 14. Verso 30. Em chamas as suas moradas. O saque de Judá, capítulo 21, verso 10, está sendo vingado pelos conquistadores medos. Verso 31. Para anunciar ao rei da Babilônia. Mensageiros trouxeram a notícia da queda da cidade. Uma vez que Belsazar fora morto dentro da cidade na noite de sua queda, Daniel 5,30, a ordem era que os mais velozes corredores levassem a notícia ao corregente Nabonido, que estava longe da cidade, ou talvez para avisar Daniel, que era o terceiro regente desse reino. Daniel 5:29. Verso 32. A estratégia usada para conquistar a cidade foi desviar ou bloquear o rio Eufrates para secar o leito do rio sob o muro da cidade e então marchar para dentro dela. O fogo foi ateado para amedrontar seus moradores e isso realmente aconteceu. Verso 33. Filha da Babilônia. Essa figura de linguagem tanto personifica a Babilônia como alude às suas mulheres, tornadas vulneráveis pela derrota. Capítulo 50, verso 42, Lamentações 1, verso 6. Pisada. Endurecida pelos pés na preparação para a ira.
Babilônia será inteiramente batida como uma eira. Verso 34. Monstro marinho. Qualquer grande monstro do mar ou dos rios, como crocodilo. Salmo 74, 13 e Ezequiel 29, 3. Verso 36. Manancial. Provavelmente o lago feito por Nabucodonosor para a defesa da cidade. Verso 39. Embriagá-los-ei. Essa é possivelmente uma alusão à festa de grandes bebedeiras promovida por Belsazar, relatada em Daniel 5, versos 1 a 4. Verso 57, Daniel 5, versos 1 a 30. Verso 41, Babilônia. É a primeira vez que aparece a palavra Shezak ou Sezak, o nome de sua deusa, Sak, usado para referir-se à Babilônia. Foi durante os 5 dias de festa em honra a essa deusa que Ciro capturou a cidade. Verso 42. Mar, ondas. Linguagem figurada para descrever os exércitos inimigos superabundantes que avassalariam a cidade. Verso 25, 46, verso 7 e Isaías 17, verso 12. Verso 43, desolação, capítulo 50, verso 39 e nota. Verso 44, Bel. Ver nota em 50, verso 2. O que havia tragado. A pilhagem e a destruição que foram feitas contra as nações subjugadas, as pessoas deportadas que foram levadas de suas pátrias para a Babilônia, retornariam aos seus lares novamente. Muro. Uma parede com cerca de 100 metros de altura, 30 metros de espessura e 96 quilômetros de comprimento, circulando a cidade, segundo Heródoto. Ver versos 58. Versos 45 a 50. Mais uma vez o povo do Senhor recebe a advertência para fugir. Verso 45. Salve cada um a sua vida. Esse aviso se aplica à separação que também deve haver entre o cristão e o mundanismo. 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Verso 46. Não desfaleça o vosso coração. Um tempo de ansiedade precederia a queda da Babilônia. O povo de Deus deveria aguardar pacientemente o resultado. Rumor. Um após outro, que desencadeariam as revoltas e a queda final do Império Babilônico. Em 560 a.C., o rei Evil-Merodach foi assassinado pelo usurpador Neriglissar, 560 a 556 a.C., cujo filho foi deposto por Nabonido, porém logo foi forçado a deixar seu filho Belsazar como regente. Vide Daniel 5. Verso 49. Babilônia caiu por causa da destruição e sofrimento que havia causado a Israel, o povo escolhido de Deus. Estavam colhendo o que haviam semeado. A queda final foi feita a 16 de outubro de 539 a.C. Verso 50. Fugi da iminente condenação da Babilônia e apressai vossa volta a Jerusalém. Capítulo 50, verso 5. E suba a Jerusalém a vossa mente, pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3, 13. A solução dos problemas do íntimo é fixar a mente nas coisas de Deus. Verso 51. Opróbrio. Os judeus envergonhados e por demais humilhados para obedecerem a estrangeiros que estavam de posse dos lugares santos. Versos 52 a 55. Perecer, grande voz. Heródoto disse sobre a Babilônia que estava ornamentada mais do que qualquer outra cidade que conhecera. Uma profecia sobre a destruição dessa notável cidade, com 30 séculos de história contínua, era algo admirável.
e que inspirava respeito nos detalhes de seu cumprimento. Ondas. Vide verso 42. Verso 57. Rei, Senhor dos Exércitos. Vide verso 19 e nota. Verso 58. Derribados, desnudados. Os próprios alicerces foram descobertos. Altas portas. No circuito do muro há 100 portas, todas de bronze, com vergas e ombreiras de bronze. Heródoto. Trabalham em vão. O trabalho das nações subjugadas na construção das fortificações de Babilônia não terá o menor proveito quando Deus trouxer seu julgamento. Versos 59 a 64. Um apêndice ao oráculo contra a Babilônia. Seraías devia tomar uma atitude simbólica em lugar do profeta. Capítulo 13, versos 1 a 11. Seraías, filho de Nerias, verso 59. Este Seraías é outro, e não aquele que ajudou a prender Jeremias, 36, verso 26, nem o sumo sacerdote de mesmo nome, 52, versos 24 a 27, e nem o Seraías de 40, verso 8. O Seraías deste versículo era irmão de Baruque, secretário de Jeremias, 32, verso 12. No ano 4º, verso 59. Essa viagem à Babilônia não foi registrada em nenhuma outra passagem. Supõe-se que Zedequias a fizesse para limpar o seu nome de suspeitas de cumplicidade em uma revolta. Não era fora de comum que governantes fantoches de países satélites visitassem a capital do império ocasionalmente. Versos 60 a 63. Esse oficial do rei carregava os livros, verso 60, para lê-los, verso 61, na Babilônia, e assim ilustrar de maneira dramática a destruição que viria. Estes livros podiam conter as profecias dos capítulos 50 e 51. Ver capítulo 36, verso 2.